Possivelmente, você já ouviu falar sobre oferta, demanda, equilíbrio de mercado. Porém, você sabe como é elaborado um modelo econômico? Já viu um modelo alguma vez? Farei uma análise econômica do mercado de apartamentos e de forma sucinta falarei de conceitos e ferramentas usadas em economia e de como podem ser usadas. Podemos chamar de modelo uma representação simplificada da realidade. Simplificada. Na verdade, eliminam-se de certa forma detalhes tidos como irrelevantes, para poder concentrar-se em características de fato essenciais da realidade econômica a ser estudada. Feitas essas primeiras considerações, o que determinaria o preço de um apartamento? No nosso exemplo, numa cidade universitária, por exemplo, num raio de até 5 quilômetros, vamos nos deparar com imóveis adjacentes e outros mais distantes. Entretanto, antes de entrar em mais detalhes, surge agora um importante conceito: variável endógena e exógena, endo e exo. Os apartamentos que estiverem além do raio estabelecido nesse nosso modelo serão considerados exógenos. Por que isso? Porque fatores que determinam seus preços não serão por hora aqui discutidos, pois estarão fora da nossa análise em questão. Okay? Retomando, uma premissa dessa primeira análise é a de que os imóveis serão considerados idênticos, ou seja, detalhes como o número de quartos não afetarão os preços a princípio. A questão é, o que definirá os preços desses apartamentos? O que determinará quem morará mais próximo ou não da universidade? Vamos lá. 2 princípios são bastante importantes para seguirmos adiante. Otimização, que é a escolha do melhor padrão de consumo disponível, e equilíbrio. Em tese, no equilíbrio, os preços se ajustarão até que o total demandado se iguale ao ofertado. Assim, é bastante razoável supor que o mercado de imóveis seja mais estável, principalmente para essa nossa incipiente análise. Então vamos agora introduzir nesse momento mais alguns conceitos econômicos. Suponhamos dispor das informações de todos os possíveis locatários para os imóveis em questão. Logo, presumimos saber o preço que cada locatário estaria disposto a pagar. Aqui surgiu mais um conceito importante, o conceito de preço de reserva, que é aquela quantia que cada um de nós já estaria predisposto a pagar por determinado bem. Vamos seguir? Agora, observe a relação da curva de demanda. É uma relação negativa entre preço e quantidade. Nesse exemplo dos imóveis, quando o preço de mercado estiver acima de 500, nenhum apartamento será alugado, pois não haveria ninguém com disposição de pagar esse valor. Já quando o preço estiver entre 500 e 490, o apartamento será alugado. Seguindo esse mesmo raciocínio, quando estiver entre 490 e o terceiro mais alto preço de reserva, 2 apartamentos serão alugados e assim por diante. Na verdade, na figura demonstrada, vimos alguns saltos, pois nem todos os preços possíveis foram demonstrados. Assim, para termos uma curva de demanda mais homogênea, mais próximo do que estamos vendo agora, mais faixas de preços deveriam ser, então, consideradas. Nesse primeiro momento, estamos considerando ser esse mercado do tipo competitivo. Numa outra ocasião, falaremos de outras estruturas e suas peculiaridades. Fica ligado. Continuando, vimos então que os demandantes desse mercado irão sempre querer pagar o preço mais baixo possível. Na outra ponta desse mercado estão os ofertantes, proprietários dos imóveis, que por sua vez irão querer vender pelo maior preço possível. Sendo assim, como poderemos encontrar esse equilíbrio? Nesse mercado em questão, o mercado de apartamentos, os preços tendem-se a equilibrar em um determinado preço. Caso haja algum proprietário cobrando um preço superior à média, seu inquilino
poderia facilmente encontrar outro imóvel que dispusesse um aluguel por um preço menor que seu aluguel atual, de modo que, mesmo sendo superior à média, ainda assim lhe seria benéfico. Obviamente, pelas nossas análises, isso não se sustentaria por muito tempo. É o tal equilíbrio. Prosseguindo, para fornecermos a curva de oferta, suponhamos estar de posse das informações de todos os valores que cada proprietário disponibilizaria seu imóvel. Porém, antes disso, cabe aqui mais um conceito importante. Em qual prazo? Curto prazo ou longo prazo? Certamente, se estivermos tratando de curto prazo, digamos 1 ano, é razoável dizer que a oferta de imóveis seria fixa. Na verdade, na imagem demonstrada, podemos constatar essa afirmação. No curto prazo, nesse nosso falado modelo de mercado de apartamentos, a quantidade será fixa a qualquer nível de preços. Interessante, não é? Agora, juntando tudo o que dissemos até agora, faz-se importante tal reflexão. Qual será o preço de equilíbrio? Respondo que haverá equilíbrio quando a quantidade ofertada se igualar à quantidade demandada num determinado nível de preço. Assim, na interseção entre as curvas de demanda e oferta, toda demanda será suprida nesse nível de preços e todo proprietário será capaz de fornecer seu imóvel no preço de equilíbrio. Importante destacar que, de igual modo, os participantes desse mercado serão indiferentes em mudar suas posições, pois estarão sem estímulo à mudança. Caso algum proprietário baixasse seu preço, certamente teria uma procura maior que aquilo que poderia oferecer. Assim, rapidamente teria de ajustar seu preço para o equilíbrio de mercado. Já viu isso alguma vez? O contrário também é válido. Se esse mesmo proprietário aumentasse seu preço, não encontraria demanda tal que logo seria forçado a baixar seu preço para manter seu imóvel alugado. Agora, deixo uma questão importante. Como fica a dinâmica até os preços se ajustarem? Obviamente, até encontrarmos esse tal equilíbrio, o mercado se moveria em vários pontos até que, enfim, encontraria seu ajuste. Você poderia me questionar: essa foi uma simplificação demasiada, não? Eu diria que não. Parafraseando Hal Varian, antes de correr, é preciso saber caminhar. Assim, essa forma de analisar o mercado é chamada de estática comparativa, em que o principal interesse está apenas em comparar os equilíbrios. Vamos fazer um exercício dinâmico e observar seus possíveis resultados. Por exemplo, suponha que a oferta de apartamentos fosse aumentada. Obviamente, o preço de equilíbrio cairia. O mesmo raciocínio valeria para o oposto. Observe na figura as mudanças ocorridas com o deslocamento da curva de oferta para uma quantidade maior de apartamentos. Vamos complicar um pouco. Agora suponhamos que alguns dos imóveis fossem disponibilizados para venda. O preço dos apartamentos poderia aumentar pela redução da oferta? Não necessariamente. Nesse caso, a demanda seria diminuída de igual modo, pois um locatário que antes alugava, agora estará fora desse mercado, juntamente com o imóvel que se retira do modelo. Veja na figura uma redução na oferta em conjunto a uma redução na demanda. Em termos práticos, o preço de equilíbrio permaneceu o mesmo. Logo podemos concluir que, se demanda e oferta se deslocarem no mesmo sentido, de igual aumento ou redução, na mesma grandeza, o preço de equilíbrio permanecerá inalterado. Para finalizar, darei um outro exemplo bastante interessante. Um imposto predial. O que aconteceria com o equilíbrio desse mercado nessa nova condição? É quase automático pensar que ao menos parte do imposto seria repassada aos locatários. Porém, surpreendentemente, não é assim. Na verdade, o preço de equilíbrio dos apartamentos ficaria inalterado. Sério. Quer ver como? Nenhuma das curvas se moverá.
pois a quantidade de apartamentos ofertados e de demandantes de contratos de aluguel permanecerão os mesmos. Obviamente, o preço do imposto, nesse caso, não alteraria o equilíbrio de mercado. Uma outra forma de pensar nessa conclusão é que, sendo o preço cobrado dos aluguéis o máximo já suportado pela demanda corrente e pela oportunidade que o proprietário teve, um aumento de preços não poderia ser repassado. Novidade para você? Posteriormente, veremos como os impostos recaem sobre a demanda e oferta e, quando possível, como são distribuídos. Voltando a esse nosso último exemplo, concluímos que, nesse caso específico, um imposto recairia integralmente sobre os proprietários, taxando parte de suas rendas. Isso poderia ser até interpretado como uma política de governo para taxar renda. Conta para mim nos comentários o que achou dessa análise e se ficou alguma dúvida, escreva sua pergunta aqui embaixo. E não para por aqui. Nesse assunto, estamos apenas começando. Faça sua inscrição neste canal e reaja a este vídeo com like. Acesse o material dessa aula clicando no link abaixo.